Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. A gente conversa aqui agora na Band News FM com o secretário de Governo de Minas Gerais, o Gustavo Valadares. Secretário, prazer recebê-lo aqui mais uma vez, como vai? Tudo bem, prazer falar com vocês e sempre à disposição aqui, Lucas. Muito obrigado. Secretário, nesta semana o senhor voltou à Assembleia Legislativa, não é? Da qual o senhor está licenciado, agora na condição de secretário, para entregar o texto do regime de recuperação fiscal. O texto já começou a ser analisado, né, pela equipe técnica da Assembleia. A gente vai falar sobre isso, mas gostaria de começar pelo ponto que parece ser o mais polêmico até agora, que é a questão dos salários dos servidores, uma possibilidade de não reajuste, não revisão. Eu queria entender o que o regime prevê com relação a isso, remuneração dos servidores. Pois bem, Lucas, isso é até um ponto importante. Eu acho que a pergunta é o ponto-chave dessa questão do regime. Isso. A proposta que o governo do Estado fez e foi acatada pelo Tesouro Nacional, que depende agora, obviamente, do aceite da Assembleia, ou vamos dizer assim, da autorização da Assembleia para que o governo possa oficialmente fazer parte do regime de recuperação fiscal, ele traz duas recomposições, a previsão de duas recomposições, uma para 2024, ano próximo, ano que vem, e uma para 2028. Isso eu tenho falado e falarei durante todas as audiências públicas que nós teremos para discutir o regime na Assembleia Legislativa e em qualquer lugar, que foi uma proposta encaminhada pelo governo do Estado ao Tesouro Nacional, prevendo o pior dos cenários para o nosso Estado. Então, se tivermos nos próximos 9 anos, que é o tempo que durará o regime de recuperação, existe uma possibilidade que ele se perdure, que ele saia de 9 para perdurar por 12 anos, mas isso ainda não aconteceu, porque o governo federal ainda não encaminhou um novo projeto de lei ao Congresso para fazer essa modificação. Então, perdurando por 9 anos. No pior dos cenários do nosso Estado, nós teríamos o planejamento de concedermos aos servidores duas recomposições. Uma no ano próximo de 24 e uma em 2028. Aí só para interromper o senhor neste ponto, quando a gente fala nessa previsão dessas duas revisões, 24 e 28, elas vão acontecer independentemente do cenário ou não? Assim, é uma previsão realmente que aconteça? É uma previsão diante daquele que poderia ser ou poderá ser o pior cenário financeiro, fiscal do nosso Estado. Então elas também podem não acontecer, né? Governo acreditamos que não irá ocorrer, né? Quando você entrega um plano, a sua proposta de plano de recuperação para o governo federal, para quem você está devendo 150 bilhões de reais, você faz um desenho de um cenário pessimista. Então, o que vier melhor do que esse cenário pessimista que previmos, vai poder nos dar a possibilidade de trazermos novas recomposições ao longo desses anos. Então, eu diria que quando alguns aí, eu quero acreditar que por desconhecimento, falam que o governo propôs congelamento de salário, isso não é verdade. Lembrando, Lucas, também que no ano passado, ano de 2022, este governo Zema concedeu uma recomposição linear a todos os servidores do Estado de mais de 10%, coisa que não ocorria no Estado há mais de 10 anos. Então, as gestões passadas de outros governadores nunca haviam concedido um reajuste linear para todos os servidores. Nós tivemos um no ano passado de 10% e estamos com a previsão para o ano próximo e para 2028. Lembrando, nós do governo temos plena consciência que os servidores do Estado estão com as suas remunerações abaixo do que merecem receber. Agora, este é um governo que preza pela responsabilidade. A gente não vai gastar nunca mais do que arrecada. Então, nós temos que ter responsabilidade até para que possamos manter em dia salário dos servidores, o 13º sendo pago no ano do seu exercício, pagamento de fornecedores do Estado, investimentos em saúde, educação, infraestrutura, segurança, ocorrendo também nos 4 cantos de Minas. O governo entende o regime como necessário, né, para pensar aí nesse equilíbrio financeiro fiscal. Só que tem a questão do prazo para isso, né, secretária? A gente já está na segunda quinzena de outubro, o prazo para discussão na Assembleia é muito curto e para aprovação mais curto ainda, né? Como vencer essa barreira aí temporal, considerando todas as questões envolvendo o regime? Pois é, Lucas, assim, esse é um grande desafio, né? Porque
nós ainda temos, já com o calendário apertado, nós ainda temos 2 feriados que vão cortar 2 semanas aí, pelo menos, né? Do início do mês de novembro e, se não me engano, no meio de novembro. 15 de novembro, isso. Então, o desafio é grande, mas eu já me coloquei e o governo já se colocou, o governador também à disposição da Assembleia, todos os secretários aqui estão prontos para sempre que chamados para discutir esse assunto na Assembleia. Nós não nos furtaremos aí. Secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, secretário de Planejamento, Luísa Barreto, eu, enfim, quem for chamado, nós estaremos prontos para ir durante todo o tempo na Assembleia. A gente quer que essa discussão ela possa ocorrer de forma muito democrática, aberta, ampla, mas que a gente possa, obviamente, conseguir a aprovação dentro do prazo que o Supremo nos impôs de entregarmos isso até dezembro ao Tesouro Nacional, essa autorização. Mais uma vez, eu tenho falado isso sempre, né, Lucas? Até porque eu venho da Assembleia, sou da Assembleia, a gente tem que respeitar o tempo da casa, né? Eu entendo a posição dos deputados de oposição, eu entendo a posição dos nossos deputados de governo também, alguns ainda curiosos por entender e por querer saber as minúcias dessa proposta nossa do regime de recuperação, enfim. Então, eu entendo o tempo e eu sei que a Assembleia, no seu tempo e dentro do nosso tempo, ela vai aprovar o regime. Para situar o nosso ouvinte, o senhor falou sobre o prazo de dezembro, né? Caso esse prazo não seja cumprido, aí aconteceria o quê? O regime caduca, se a gente pode falar assim? Eu nem penso nessa possibilidade. Mas pode acontecer. Mas eu não penso nela agora, não. Se por acaso chegarmos lá em dezembro, se não tiver, o regime não tiver sido aprovado, você me chama de novo que a gente conversa a respeito. Eu não estou com essa opção no cenário, não. Então, tem um otimismo aí por trás também. Questão das estatais, secretário, o que o regime prevê exatamente? A gente sabe que o governo tem sim, nunca escondeu isso, desde a primeira campanha do governador Romeu Zema, a intenção de conceder CEMIG, Copasa, Codemig também. O que o regime prevê com relação a isso? Então, o regime atual, o atual modelo, o atual desenho do regime de recuperação, negociado com o governo federal, com o Tesouro Nacional, inclusive dessa gestão do presidente Lula, ele não prevê a obrigatoriedade de venda de empresas. Tá. Mas, em paralelo ao regime de recuperação, este é um governo que nunca escondeu, não vai esconder, não se furtará a defender a bandeira da corporação, do modelo de corporação para as empresas, principalmente CEMIG e Copasa do Estado. O que é o modelo de corporação? Vou lhe dar o exemplo, Lucas, da CEMIG. Sim. Muitas pessoas não sabem. Minas tem hoje apenas 17%, o governo do Estado e os mineiros têm apenas 17% das ações da CEMIG. Os outros 83% de ações da empresa já não pertencem mais ao governo, pertencem à iniciativa privada. O que o governo tem, então, ele tem 17% das ações e tem a gestão da empresa. Hoje, a gestão da empresa sobre a mão do Estado, do governo do Estado, só traz prejuízo à empresa por algumas razões. Primeira, pelas amarras burocráticas que o Estado tem que seguir e, consequentemente, a empresa que ele gere. Tem que seguir lei de licitação e essas questões todas que trazem amarras, atrasam compra, a contratação de fornecedor, e isso tudo vai atrasando e trazendo péssimos serviços à população e ao cliente da CEMIG. Segundo ponto, o que nós queremos na verdade, tirar o governo do Estado da gestão das empresas sem que a gente tenha que abrir mão do patrimônio que temos. No caso da CEMIG, dos 17% de ações. Então, nós manteríamos as ações sob o poder do Estado, esses 17%, dos mineiros, né? Mas entregaríamos a gestão para uma gestão privada, né? Para que a CEMIG possa competir no mercado de igual para igual com essas empresas que hoje já estão sob a responsabilidade da gestão privada. É importante a gente ressaltar, Lucas, que no caso da CEMIG, ela é a única empresa estatal do ramo de energia no Brasil. Não existe mais nenhuma outra sob gestão estatal. Então, não tem mais jeito, está na hora da gente fazer essa discussão. Agora, não tem nenhuma ligação hoje com o regime, tá? São questões que caminham em paralelo, mas sem nenhuma relação uma com a outra. Secretário, ontem conversando com o pessoal do Sindipúblicos e até conversando também
anteriormente com deputados da oposição, todos eles usam como exemplo o Rio de Janeiro, que aderiu ao regime, nessa argumentação contra, não é, a adesão do Estado, falando que, por exemplo, o regime iria impor uma amarra até para contratação ou reposição de servidores da saúde, educação, que, né, se esses servidores se aposentassem, saíssem, falecimento, enfim, não haveria nem a possibilidade de repor este pessoal. Verdade ou mentira? Ô Lucas, seguinte, Rio de Janeiro, que tem uma realidade muito parecida com a de Minas, financeira, Rio Grande do Sul e Goiás aderiram ao regime de recuperação fiscal. Isso. Todos os estados vivem uma realidade parecida com a nossa de Minas. Todos eles se queixam do desconforto do regime. Mas o regime, ele traz uma questão que é muito simples. A qualquer tempo, qualquer desses estados pode se desligar do regime de recuperação. A qualquer tempo. Basta uma notificação do Estado ao governo federal e falar, olha, eu não quero mais fazer parte do regime. E sair do regime. Nenhum deles saiu, Lucas. Nenhum deles. Por uma simples razão, não há outro caminho para estados que devem à União, como Minas deve 150 bilhões de reais, não há outro caminho senão o regime de recuperação. E mais do que isso, façam qualquer pessoa pode fazer essa análise, façam análise no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e em Goiás. O Rio de Janeiro já está, se não me engano, sob o guarda-chuva do regime de recuperação há mais de 5 anos. Faça lá um estudo se durante esses 5 anos não houve concurso público e contratação de servidores. Em todos estes estados houve concurso e contratação de servidores. Obviamente, Lucas, tendo que se respeitar regras de responsabilidade fiscal, de gasto da folha, né? Que o Estado de Minas Gerais já segue há muito tempo, mesmo antes de adentrar o regime. Aí o senhor fala sobre a gente não de pode gasto da folha, né? Sabendo que nós vamos gastar mais do que a gente arrecada. Isso. Mas, obviamente, assim, com o norte da responsabilidade de gestão, sempre que houver a necessidade de contratação, principalmente na saúde, na segurança, na educação, isso será feito. Secretário, para a gente terminar, algum outro ponto com relação ao texto que foi entregue que ainda não veio à luz, que o senhor acha importante a gente trazer aqui até para esse debate público mesmo? Não, Lucas, apenas a vontade de debater esse assunto de forma muito franca e aberta na Assembleia. O governo do Estado não tem absolutamente nenhuma razão para se esconder ou para esconder qualquer ponto que queira ser discutido pelos servidores ao longo da discussão na Assembleia. Nós estamos prontos para essa discussão, estaremos prontos e muito otimistas com relação à Assembleia para ela nos dar mais esta vitória ao Estado, não ao governo, mas ao Estado, para que a gente possa ter um respiro aí com essa situação financeira complicada que a gente vive. E a gente conversou aqui na Band News FM com o secretário de Governo de Minas Gerais, o Gustavo Valadares, sobre este assunto importante que segue aqui no nosso noticiário, nas nossas discussões, que é o regime de recuperação fiscal. Secretário, muito obrigado pela conversa e imagino que a gente volte a se falar neste ano ainda. Até. Valeu, Lucas. Um abração para você.